Olá, seja bem-vindo a mais um CTM, Curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras. Bom ter você aqui comigo. Nós estamos estudando a doutrina de Cristo, chamada de Cristologia, e nós já estudamos vários assuntos dentro dessa doutrina, e hoje nós vamos falar sobre a kenosis, que vocês já vão saber o que significa, e a união hipostática de Cristo. É sobre o esvaziamento de Jesus e a união de Jesus nas suas duas naturezas, humana e divina. Talvez seja um tema que você nunca tenha estudado, que Deus possa falar ao seu coração e que você possa aprender nessa aula. Então vamos começar com a kenosis. Dentro da teologia, para você entender melhor, existe esse pensamento, essa teoria da kenosis. Então, muitas discussões foram levantadas, várias posições, teses dentro da teoria kenótica. E a kenosis é nada mais, nada menos do que o autoesvaziamento de Jesus. E esse termo vem de um texto do Novo Testamento, que nós já vamos ler em Filipenses. Então, a questão da kenosis, do esvaziamento de Jesus. A palavra kenosis é extraída do verbo grego keno, que significa aí esvaziar-se. E é traduzido como esvaziou-se em Filipenses 2,7. Agora vamos acompanhar o texto, que eu creio que vai ficar mais claro para vocês. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Paulo ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo. Daí a palavra kenosis, esvaziou-se, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, só para ressaltar aqui, kenosis vem do grego keno e significa esvaziar-se. E ele é encontrado esse termo aqui em Filipenses capítulo 2. Numa questão prática, nós vamos levantar essa problemática, essa pergunta. Que limitações experimentou a segunda pessoa da Trindade, no caso Jesus, em sua encarnação? No sentido mais simples, do que Jesus se esvaziou quando ele se encarnou? Conforme Filipenses capítulo 2, versículo 7, nós vimos que ele esvaziou a si mesmo. Mas ele esvaziou do quê? Do que ele abriu mão quando ele se encarnou? Será que da sua divindade? Será que ele deixou de ser Deus e se tornou homem, mas sem os seus atributos? Será que ele se esvaziou de parte da sua divindade, de alguns dos seus atributos? É sobre isso que a kenosis fala. E tem muita gente com dúvida sobre isso. Então vamos estudar algumas teorias kenóticas que falam sobre a kenosis. Não existe só uma posição, existem várias. Por exemplo, essa daí, a teoria do absolutamente dualístico. Na encarnação, Cristo manteve os atributos éticos de sua divindade, isto é, o amor, a justiça, a retidão, a bondade, etc., abrindo mão dos atributos físicos, entre aspas, aqueles que indicam sua infinitude, que são os famosos onis. Então aqui esse posicionamento de vários teólogos diz sobre a kenosis como esvaziamento de Jesus, não dos seus atributos como o amor, a bondade, a justiça, que são atributos éticos ou morais. Ele manteve esses atributos na integralidade quando ele se encarnou. Porém, ele abriu mão
dos atributos dos onis, onipresença, onisciência, onipotência, quando ele se encarnou. Essa não é uma posição que nós cremos, mas é uma teoria. Uma outra teoria é absolutamente metamórfico. Então, na encarnação, Cristo abriu mão completamente de sua natureza e autoconsciência divinas. Ou seja, Jesus, ele deixou a sua divindade, ele deixou os seus atributos divinos, ele abriu mão disso e da sua autoconsciência como Deus. Ele não mais se percebia, ele não mais se entendia como Deus quando ele se encarnou, segundo essa teoria. Embora essa última, a autoconsciência divina, tenha sido gradativamente recuperada ao longo de sua vida, conforme diz aí essa posição, Jesus, ele ao longo da sua vida terrena, ele foi readquirindo gradativamente sua autoconsciência de que ele era Deus. Não é a posição que nós cremos. Uma outra posição que também nós não concordamos, mas ela existe e é bom você saber, é sobre o semi-metamórfico. Na encarnação, os atributos divinos foram essencialmente reduzidos para se acomodarem a um modo humano de existência e expressão. Está claro aí, ao meu ver, esse enunciado sobre essa tese. Então, se crê dentro dessa teoria que Jesus ele não abriu mão de todos os seus atributos, mas ele reduziu os seus atributos divinos para que ele pudesse então se acomodar no modo humano de existir e se expressar. Uma outra posição, que também não concordamos, é essa daí real e relativo, ou real mais relativo. Na encarnação, o fato de Cristo ter assumido nossa humanidade relativizou seus atributos infinitos. Cristo teria sido parcialmente onisciente quando esteve na Terra. Essa teoria, ela diferentemente das outras, ela fala que quando Jesus assumiu a natureza humana, os seus atributos divinos, como a onipotência, a onisciência, dentre outros, foram relativizados. Então ele tinha esses atributos, mas parcialmente ele usava esses atributos, ou ele tinha a possibilidade de usar os seus atributos. Então ele se encarnou e de alguma forma os seus atributos divinos foram comprometidos por causa da sua encarnação. A questão da kenosis, o esvaziamento, o conceito correto de kenosis. Jesus não poderia ter aberto mão ou ter perdido qualquer dos atributos divinos que possuíra eternamente sem comprometer sua divindade, o que o tornaria incapaz de ser um salvador de dimensões universais. Sua kenosis envolveu a seguinte questão: ele abriu mão voluntária e temporariamente de sua glória e privilégios celestiais. A nossa posição é essa daqui. Jesus ele abriu mão quando ele se encarnou, não dos seus atributos divinos, como dizem as outras posições que nós vimos, ou de parte, ou completamente, abriu mão de sua natureza como Deus. Ele, na verdade, abriu mão de uma maneira espontânea, voluntária, e de uma maneira temporária do quê? Da glória dele e dos seus privilégios celestiais, da sua posição celestial, não dos seus atributos. Ele não deixou de ser Deus quando ele se encarnou. Ok? Então ele abriu mão da glória, não da onipotência, não da sua infinitude, não da sua onipresença, mas da sua glória e dos seus privilégios como Deus.
João 17:5, Jesus está no final do seu ministério terreno e ele faz essa oração ao Pai, ele está prestes a ir para a cruz, e ele diz assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está se referindo à sua pré-existência, ele existia eternamente no passado, ele não foi criado, ele é o Deus eterno, e aqui ele está dizendo: Pai, me glorifica, devolva a mim aquela glória que eu tinha contigo antes. Ele se encarnou, ele abriu mão dessa glória, ele deixou a glória, os seus privilégios celestiais, se fazendo homem, se fazendo servo. Segundo aos Coríntios 8:9, Paulo, ele replica o mesmo conceito do apóstolo João. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Notem, Jesus, sendo rico, Deus eterno, gozando de seus privilégios celestiais, ele abre mão disso e se faz pobre. Aí é uma expressão da sua encarnação. Ele se faz ser humano. E não só ser humano, ele se encarna e se faz servo. Ele não tinha, por exemplo, onde nascer, ele não tinha onde reclinar a cabeça, diz a Bíblia Sagrada. Ele então abre mão da sua glória, dos seus privilégios divinos, e ele se faz homem. Agora, ele não deixou de ser Deus, não abriu mão dos seus atributos. O melhor entendimento de Filipenses 2:7, dessa passagem, é o de que ela fala sobre Jesus abrindo mão de sua posição e do privilégio que ele gozava no céu. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar, ou se apegou às suas próprias vantagens, mas esvaziou-se a si mesmo, ou humilhou-se a si mesmo por amor a nós e veio viver como homem, conforme aí esse conceito explanado por Wayne Grudem. Jesus, ele abriu mão então da sua glória e dos seus privilégios como Deus, mas não dos seus atributos divinos. Outra coisa que envolveu a kenosis, o esvaziamento do Senhor, primeiro, a gente viu que ele abriu mão voluntariamente da sua glória e temporariamente, porque durou até a sua ressurreição, depois ele recuperou a sua glória. A kenosis também envolve sua aceitação em assumir a semelhança de carne pecaminosa, não que ele pecou, mas ele assumiu a natureza humana. Ele assumiu a natureza humana depois da queda, da época depois de Adão que nós vivemos. Jesus, ele assume isso de uma maneira submissa. Então a kenosis envolveu também a sua aceitação em assumir a semelhança de carne pecaminosa. Filipenses 2:7, esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, a semelhança da carne pecaminosa. Ele não deixa de ser Deus, mas ele assume também a natureza humana. A kenosis envolveu outra coisa aí, o não uso voluntário de certos atributos em determinados períodos de sua missão terrena. Fica notório isso em vários textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, que em alguns momentos, não que ele não tinha poder para fazer, ou não que ele não tinha onisciência para saber sobre determinados fatos, porém ele abre mão voluntariamente, em alguns momentos do seu ministério terreno, de fazer uso desses atributos e agir
simplesmente com a sua natureza humana. A pessoa de Cristo agindo, abrindo mão de certos atributos em determinados momentos e agindo com a sua expressão humana. Creio que ficou claro para você o que foi o esvaziamento de Cristo, a kenosis, do que ele se esvaziou, não da sua divindade, mas da sua glória. Ele se fez carne como nós, ser humano, e ele abriu mão em alguns momentos de fazer uso de certos atributos, não que ele não tivesse, mas de usar, ele abriu mão em alguns momentos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a união hipostática de Cristo, ou seja, a união das duas naturezas da pessoa de Cristo. Então vamos lá, definindo união hipostática, é um termo teológico, um termo de doutrina bíblica, cristológica. O termo grego hipostasis significa pessoa. Então, de onde vem o termo hipostático? Hipostasis significa pessoa. E o termo grego ousia significa natureza. União hipostática é a união das naturezas, ousia, divina e humana, em uma só pessoa, aí no caso hipostasis, pessoa, no caso logos em sua encarnação, Cristo em sua encarnação. Ficou claro para você? União hipostática significa então a união das duas naturezas, divina e humana, na encarnação de Cristo, numa só pessoa. E nós vemos isso claramente nas Escrituras. Alguns conceitos interessantes sobre a união hipostática, preste bem atenção sobre isso. Diz assim aí R6 Pro: Jesus encarnado é alguém que é sui generis, ou seja, ele é uma pessoa incomum. Ele está numa classe sozinho. Uma única pessoa em toda a história humana é Deus encarnado. E o mistério da encarnação está além de nosso pleno entendimento. Jesus não é uma pessoa qualquer. Ele é uma pessoa sui generis. Ele está numa categoria sozinho. Não existe precedentes, não existem outros como o Senhor Jesus Cristo, que numa pessoa possui duas naturezas, humana e divina. Isso é um mistério para nós acerca da pessoa de Cristo. Está longe de nós podermos compreender racionalmente. Na Trindade temos três pessoas numa única natureza. Nós já estudamos sobre a Santíssima Trindade. Se você tem dúvidas sobre a Trindade, procure o nosso vídeo no YouTube especificamente sobre a Santíssima Trindade. Nós vimos que a Trindade significa três pessoas numa única essência, três pessoas distintas que subsistem numa única natureza divina. Agora, olha só, na pessoa do Cristo encarnado, temos uma pessoa com duas naturezas, divina e humana. Na Trindade temos três pessoas em uma natureza. Na pessoa de Cristo, nós temos uma pessoa e duas naturezas, a divina e a humana. Cristo é a única pessoa com duas naturezas, vera homo, vera Deus, que significa verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, 100% homem, 100% Deus. Cristo tem uma natureza humana verdadeira, ele não era parcialmente humano, quase humano, ele era verdadeiramente ser humano e uma natureza divina verdadeira. Não era 50% Deus, 60%, com alguns atributos divinos. Não, plenamente Deus. Essas duas naturezas estão perfeitamente unidas numa
única pessoa. A natureza humana é sempre humana, sujeita às limitações normais da humanidade. Quais são as suas limitações físicas como ser humano? É difícil acreditar, mas na pessoa de Cristo, ele tinha essa natureza e também limitações, como eu e você. E a natureza divina é sempre divina, desde sempre, Deus. Por exemplo, a mente divina não perde sua onisciência na encarnação. A mente divina sabe tudo, embora a mente humana não o saiba. Você, como ser humano que é, você não sabe tudo. Sua razão, seu poder de mente é limitado. Jesus experimentou isso na sua natureza humana. Ao mesmo tempo, na sua natureza divina, ele é onisciente e sempre soube de tudo. Ainda falando sobre bases bíblicas da união hipostática, percebam aí em João, texto clássico, João 1. No princípio era aquele que é a palavra, o verbo, o logos, que é Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Olha só agora o versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne, a encarnação, e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Notaram aí a união hipostática? A união das duas naturezas numa só pessoa de Cristo. Aquele que era Deus, estava com Deus no princípio, se tornou carne, assumiu a natureza humana, juntamente com a sua natureza divina, na sua única pessoa. Outro texto muito interessante, que fala muito explicitamente da união hipostática. Romanos 9, 4 e 5. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, Jacó, Abraão, Isaac, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Que texto impressionante, mostrando a união hipostática, a união das duas naturezas numa só pessoa, a de Cristo. Da linhagem humana de Cristo, ele fala aí. Os patriarcas, o povo de Israel, Jesus era judeu, ele vem humanamente falando dessa linhagem. Então ele tem natureza humana, ao mesmo tempo que ele tem natureza divina. Ele é Deus acima de tudo e bendito para sempre. Um outro texto para a base bíblica de união hipostática, 1 Timóteo 3,16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo. Até aí. Deus foi manifestado em corpo, em carne, em ser humano. Olha aí a união das duas naturezas, esse grande mistério na pessoa de Jesus Cristo. Vejam só o que diz Charles Ryrie. Esse conceito de unidade ou união hipostática, união em uma única pessoa das naturezas humana e divina, provavelmente é um dos mais difíceis de entender na teologia. Nenhum de nós viu a deidade ou a divindade, exceto conforme as Escrituras revelam Deus. E nenhum de nós viu sua humanidade perfeita, exceto na revelação das Escrituras que mostram Adão antes da queda e do nosso Senhor. Queridos, esse é um conceito não racional, mas aceito pela fé da união hipostática. Nós nunca vimos isso pessoalmente. Nós não temos
referências visíveis dessa pessoa como Jesus Cristo é. Não existe nenhum outro como ele, nunca existiu, nunca existirá. Então nós cremos o que? Na revelação das Escrituras, que dizem, as Escrituras no caso, que Jesus, na sua encarnação, ele se tornou uma pessoa com duas naturezas, humana e divina. Depois de muitos debates nos primeiros séculos sobre a pessoa de Cristo, as naturezas de Cristo, ele era pouco Deus, muito Deus, nada Deus, pouco humano, nada humano, várias heresias surgindo. Houve o concílio de Nicéia, em 300 e pouco, e agora o concílio de Calcedônia, e na Turquia, ou lá na época em Constantinopla, em 451. O concílio de Calcedônia se tornou a definição nossa, protestante, conservadora, acerca de Cristo, da pessoa dele e suas duas naturezas. Olha só o que diz. Todos nós, seguindo aos santos pais, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial, coessencial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhantes a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai e, nesses últimos dias, por nós e para a nossa salvação. Foi gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis, indivisíveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união. Pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu, contra a visão de Apolinário, de que Cristo não tinha uma mente ou uma alma humana. Temos a declaração de que ele era verdadeiro homem, constando de alma e de corpo, consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhantes a nós. Notem aí esse credo, que a palavra credo significa eu creio, essa confissão de fé, ela é aquela que nós cremos acerca de Jesus e da união das suas naturezas. Agora nós vamos ver um pouquinho de mais detalhes sobre a união hipostática, essa união das duas naturezas numa só pessoa, considerando inclusive essa confissão de Calcedônia. O credo de Calcedônia declara que as duas naturezas estavam unidas, sendo inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. Isso significa que todos os atributos da divindade ou deidade, e que aqueles que mostravam sua perfeita humanidade desde sua encarnação eram mantidos em Jesus Cristo durante o tempo todo. Não houve um momento em que ele deixou de ser Deus, não houve um momento que ele deixou de ser humano. Ele sempre, na sua encarnação, até hoje, 100% Deus, 100% homem. Não há mistura dos atributos humanos e divinos, como ensinavam os discípulos de Eutico, nem mudança de alguma forma, como ensinava Apolinário, sem divisão entre elas, as duas naturezas, humana e divina, e
inseparáveis para que existam duas pessoas, como ensinavam os nestorianos, os discípulos de Nestório, que são heresias que nós já estudamos na primeira aula de Cristologia. Você pode entrar lá depois para você entender um pouco melhor sobre essas posições a respeito da pessoa de Cristo e suas duas naturezas. Ora, um dizia que Jesus, o corpo dele não tinha alma, não tinha mente, então isso diz que Jesus não era 100% homem. Outros colocavam Jesus tendo um corpo só como se fosse uma cápsula, um veículo para a divindade habitar, sem alma, sem pensar, sem emoções humanas, enfim. Ele não era, então, verdadeiramente homem. E outros que criam numa mistura das duas naturezas, formando uma nova natureza de Jesus Cristo. E não é isso que a Bíblia ensina. A ortodoxia diz que Jesus possuía duas naturezas que formavam uma única pessoa ou uma hipostase eterna, ou seja, uma pessoa eterna. É correto caracterizar Cristo como uma pessoa teontrópica, mas não se deve falar de natureza teontrópica, pois isso misturaria os atributos humanos e divinos. O que é teontrópico? Theos, Deus, antropos, homem. Jesus é uma pessoa teontrópica, pessoa. Ele é Deus e homem, com duas naturezas, divina e humana. Mas ele não é aquele que tem natureza teontrópica. Ele tem duas naturezas, uma humana e uma divina. E nós vemos isso aí nesse pensamento, nesse conceito aí de Chaires Haire. E vai ficando mais claro conforme a gente avança aqui no nosso estudo e vamos conceituando melhor, dando alguns exemplos que daqui a pouco nós vamos passar para vocês. Isso simplesmente significa que os atributos das duas naturezas pertencem a uma só pessoa, sem misturar as naturezas ou dividir a pessoa. Em termos práticos, isso dá base para ver Jesus como alguém fraco, mesmo sendo onipotente, ignorante, mesmo sendo onisciente, sabendo todas as coisas, limitado, mesmo sendo infinito. Uma pessoa em duas naturezas, humana e divina. Os atributos não podem ser transferidos de uma natureza para outra. A natureza divina não pode ser transferida para a humana, nem atributos humanos para a divina, porque senão descaracteriza. Deixa de ser natureza divina e deixa de ser natureza humana. Elas se mantêm integrais, humanamente falando e divinamente falando. Fazer isso, transferir de uma natureza para outra atributos, fazer isso mudaria o conjunto dos atributos e, portanto, a sua própria natureza. Se a infinitude pode ser transferida para a humanidade, então a deidade ou divindade perde sua infinitude e não é mais divindade total. No entanto, os atributos de ambas as naturezas devem ser expressos por intermédio de uma pessoa. Logo, a pessoa pode ser vista como alguém que transfere as expressões de uma ou de outra natureza, apesar de os atributos precisarem continuar sendo parte da natureza a que lhes pertencem. Jesus, então, ele é uma pessoa, só uma pessoa, não conforme dizem outras posições do passado que ele era duas pessoas, humana e divina. Não, ele é uma pessoa com naturezas, no caso humana e a divina. Ele, nessa única pessoa, ele consegue, ele expressa, ele transfere expressões de uma das suas naturezas, humana ou divina. E agora, nenhuma deixa de ser o que elas são, humana ou divina, tá ok?
Quando observamos a vida de Jesus conforme mostrada nas páginas da Escritura, certas ações são fáceis de atribuirmos à sua natureza humana. É muito claro na Bíblia, muitas vezes nós percebemos expressões da natureza humana de Jesus, da pessoa de Jesus na sua natureza humana. Quando Jesus transpirou no jardim do Getsêmani, suou sangue, na noite anterior à sua crucificação, isso foi uma manifestação divina. O suor é algo que esperaríamos haver em Deus? Não, Deus não transpira. De modo semelhante, ele não sente fome, não sangra, nem chora. Acima de tudo, a natureza divina não morreu na cruz. Se a natureza divina tivesse morrido, o universo teria deixado de existir, porque o universo ele é mantido por Deus. Se Deus tivesse morrido, a natureza divina de Jesus, o universo teria se extinguido na cruz. Da mesma maneira, quando Jesus disse que não sabia o tempo específico da consumação do século, quando seria o seu retorno, isso foi obviamente uma afirmação da sua humanidade, da sua natureza humana. Então, suor, lágrimas, dor, transpirar, sangrar, são expressões típicas da natureza humana de Jesus. Alguns se opõem dizendo que se Deus sabe tudo e se em Cristo há uma união perfeita da natureza divina com a natureza humana, como poderia haver qualquer coisa que Jesus não soubesse? Isso é o mesmo que perguntar como Jesus, com sua natureza divina, pôde ter experimentado fome, algo que a Bíblia diz com muita clareza. Nitidamente, em certas situações do ministério de Jesus, ele abriu mão de fazer uso dos seus atributos divinos, como a onisciência, e expressar ações, pensamentos, atitudes da sua natureza humana, que é limitada, como eu e você. Então, por isso que em alguns momentos ele parece não saber coisas do futuro. Por quê? A pessoa de Cristo expressando a sua humanidade, abrindo mão temporariamente de fazer uso do seu atributo divino, como por exemplo a onisciência. Como Jesus poderia ser onipotente e ser fraco? Como ele poderia deixar o mundo e ainda estar presente em todos os lugares? Como ele poderia aprender alguma coisa e ser onisciente? Depois de ter enfrentado dificuldades para entender esses ensinamentos, a igreja chegou na definição de Calcedônia, que nós já vimos, que falava de Cristo e de suas duas naturezas diferentes, que mantinham suas propriedades peculiares. Natureza divina com seus atributos divinos, a natureza humana com seus atributos e limitações humanas. Mas trabalhavam juntas essas duas naturezas numa única pessoa de Cristo. Uma das naturezas faz algumas coisas que a outra não faz. Então vamos ver isso aí. Se estamos dispostos a afirmar a declaração de Calcedônia, de que as propriedades de cada natureza permanecem intactas na pessoa de Cristo, é necessário distinguir entre ações realizadas pela natureza humana sem a atuação da natureza divina e as da natureza divina sem a participação da natureza humana. Por exemplo, quando se fala da natureza humana de Jesus, podemos dizer que ele ascendeu ao céu e não se encontra mais nesse mundo, conforme os textos aí que aparecem na tela, João, Atos. Mas quanto à sua natureza divina, podemos dizer que Jesus está presente em todo lugar. Textos dizem, por exemplo, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estou ali no meio deles. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos, diz Mateus 28. Se alguém me ama, guardará minha palavra, eu e meu Pai o amaremos e viremos a ele e faremos nele morada. João 14, 23. Portanto, podemos dizer que as duas afirmações estão certas sobre a pessoa de Cristo. Ele voltou ao céu, mas também está presente conosco. É o mistério da pessoa de Cristo, depois da sua encarnação.
ele assumiu a natureza humana, então uma única pessoa com duas naturezas. Ao mesmo tempo ele está à direita do Pai, ele subiu aos céus. Existe um homem à direita do Pai, que é Cristo. Ao mesmo tempo, a Bíblia fala que ele é Deus, a sua natureza divina. Na sua divindade, na sua natureza divina, ele está aqui, está aí com você. Ao mesmo tempo que ele está lá com o Pai na sua humanidade, à direita do Pai. De modo parecido, podemos dizer que Jesus tinha cerca de 30 anos, lá em Lucas 3:23, quanto à sua natureza humana. Mas sabemos que ele existiu eternamente, segundo a sua natureza divina. Em sua natureza humana, Jesus se sentia fraco, se sentia cansado, mas na sua natureza divina, ele era onipotente, poderoso, capaz de fazer o impossível. Particularmente impressionante é a cena do Mar da Galileia, quando Jesus estava dormindo na popa do barco, provavelmente por estar muito cansado. A Bíblia fala sobre isso. Mas levantou do sono e acalmou o vento com uma palavra. Notem aí esse paradoxo e as duas naturezas numa única pessoa. Cansado, então isso é uma expressão da sua natureza humana, dormindo no barco. Ao mesmo tempo ele se levanta e ele dá uma palavra e o mar se acalma e o vento. Então, expressão da sua natureza divina. Nessa passagem, a natureza humana fraca escondeu completamente a onipotência até que ela irrompeu em uma palavra soberana daquele que é Senhor do céu e da terra. Semelhantemente, podemos entender que em sua natureza humana, Jesus morreu, homem morre, e Jesus assumiu humanidade depois de Adão, quando a morte entrou no mundo. Mas com relação à sua natureza divina, ele ressuscitou dentre os mortos, conforme as Escrituras dizem, que ele ressuscitou a si mesmo, ele tem poder de dar a sua vida e tornar a tomá-la, porque ele é Deus. Heber Campos diz: somente um redentor com uma natureza divina poderia ser poderoso. Somente um redentor com natureza humana poderia morrer pelos nossos pecados. Deus não podia morrer, Deus não morre. Somente um redentor com natureza divina e humana poderia ressuscitar dentre os mortos. Por causa da sua humanidade, ele morreu, por causa da sua divindade, ele ressuscitou. Uma outra questão aí de Wayne Grudem, a distinção entre a natureza humana e a natureza divina de Jesus também nos ajuda a entender as tentações que ele sofreu. Quanto à sua natureza humana, ele foi tentado de todos os modos como nós, mas sem pecado. Você é tentado em muitas formas, em muitas áreas. Jesus, na sua natureza humana, foi tentado, mas ele não pecou jamais. Nós vamos falar numa próxima aula sobre a impecabilidade de Jesus. Ele sofreu tentabilidade, ele foi tentado, era possível ser tentado, porém não era possível que ele pecasse. Agora, a tentação vem a homens. No entanto, com relação à sua divindade, ele não sofreu tentação, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, conforme Tiago capítulo 1, versículo 13. Tudo que uma das naturezas faz, a pessoa de Cristo faz. É difícil, meus irmãos, a gente ficar falando agora Jesus como homem, agora Jesus como Deus. Não. Quando uma natureza faz alguma coisa, curar um cego, ou estar cansada, ou chorar, é a pessoa de Cristo que faz. Não são duas pessoas, uma humana e uma divina. É uma única pessoa que expressa essas duas naturezas. Concluindo, a importância da união hipostática, a importância das duas naturezas no Cristo encarnado. Notem, antes de Jesus se encarnar, ele já existia,
na sua natureza divina, para sempre. Depois da sua encarnação, a pessoa dele recebe mais uma natureza, a natureza humana, numa única pessoa, divina e humana. Então não houve uma subtração na pessoa de Cristo quando ele se encarnou. Ele não deixou de ser quem ele era. Pelo contrário, houve uma adição. Ele se tornou também homem, ou recebeu também a sua natureza humana. Ah, mas Deus não é imutável? Jesus mudou? Não. Ele permanece o mesmo Deus, com todos os seus atributos. Ele nunca mudou. Porém, ele agora é o Deus homem e será Deus homem eternamente. Lá no céu, ele subiu e está à direita do Pai. Quem está lá? Deus homem. Quem voltará? Deus homem. No céu há um homem lá, perfeito, que é o próprio Deus, Jesus Cristo. Vamos ver a importância aí da união hipostática relacionada aos atos da pessoa de Cristo. Sua morte vicária ou sua morte substitutiva dependia de sua plena humanidade para ser um substituto legítimo. Irmãos, quem que pecou? Foi eu e você, o homem. Então precisava de um homem perfeito para ser um substituto pelos nossos pecados. E de sua divindade para que fosse um sacrifício suficiente para toda a humanidade. Só Deus poderia ser um sacrifício suficiente, perfeito, poderoso para nos salvar. Só Jesus poderia suportar a ira de Deus na cruz, sendo Deus. Homem algum suportaria aquilo e aplicaria poderosamente a sua obra salvadora na nossa vida. Seu atual ofício sacerdotal depende de ser plenamente humano, identificando-se conosco. Hebreus 4,15 fala sobre isso. Na aula passada nós já falamos sobre Jesus como sumo sacerdote. Ele tinha que ser humano para poder viver as nossas dores, os nossos dramas e interceder por nós lá no céu. Seu futuro ofício como rei exige ambas as naturezas para que possa abarcar toda a criação sob sua autoridade e cumprir as promessas feitas a Adão e Davi. O rei Messias, que a Bíblia fala, tinha que ser humano, descendente de Davi, da tribo de Judá. Jesus era descendente de Davi, da tribo de Judá, inclusive nasceu na cidade de Davi, em Belém. E, ao mesmo tempo, ser eterno, ser Deus, para reinar poderosamente, governar sobre a criação, sobre o universo. Homem algum poderia fazer isso. Agora, a pessoa de Cristo, na sua natureza humana e divina, ele pode, ele cumpre aquilo que a Bíblia determina sobre o grande rei Messias. E um dia ele voltará e ele cumprirá essas promessas, essas alianças que Deus fez com Davi e com Abraão, de abençoar todas as famílias da terra. Irmãos, que Deus abençoe vocês, continuem seus estudos. Se você não entendeu, volta lá, dá uma parada, faz umas pesquisas, leia os textos bíblicos e que você possa compreender mais sobre essa doutrina e ficar cada vez mais impressionado com essa pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, essa pessoa sui generis, essa pessoa especial, Deus, homem, 100% Deus, 100% homem. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.